Graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Hoje no nosso programa você vai conhecer a história abençoadora do atleta Maxwell. E muitos passam por esse problema e você vai acompanhar o que ele passou e como Deus tem o abençoado no decorrer dessa entrevista. Acompanhe. Paz abençoada, estamos aqui hoje com Maxwell Batista, presente hoje também aqui no nosso programa. Maxwell, ficamos sabendo que você esteve aí nos Atletas de Cristo, contando seu testemunho, e hoje a gente queria conhecer um pouco melhor a sua história. Seja bem-vindo ao nosso programa, que Deus possa continuar te usando e te abençoando. A paz, para mim é um privilégio, um prazer muito grande estar aqui neste programa para falar do amor de Deus, falar das maravilhas que Ele tem feito na minha vida. E esses dias que eu tenho ficado aqui
em Santos tem sido dias assim de um enriquecimento espiritual e de experiências até para edificar a minha fé. Estive lá nos Atletas de Cristo, pude estar dando meu testemunho, que eu entendi que é o testemunho que edifica a fé dos irmãos. E hoje estou tendo esse privilégio de estar aqui nesse programa para estar compartilhando um pouco do que Deus fez na minha vida e creio que vai edificar muito a sua vida. Pensando demais. Maxwell, como começou a sua história? Você é natural de uma cidade no interior da Bahia, é isso? Isso, eu sou do sul da Bahia, de Camaquã, nasci lá, fui nascido e criado lá até os meus 16 anos, vim de uma família totalmente evangélica, sou da 4ª geração de assembleianos e daquela família que lá é a assembleia, sabe, que é bastante rigorosa. Mas assim, nasci no lar evangélico, mas com aquele sonho, né? Desde os meus 5 anos, sempre tive esse sonho de querer ser jogador de futebol. Com 5 anos de idade, eu sempre cheguei assim para minha mãe e falei: mãe, eu quero ser jogador de futebol. E minha mãe, ela é professora, falou assim: que isso, filho? Ser jogador de futebol? E ela viu aquilo, um sonho muito distante pela nossa realidade, de ser do interior da Bahia, de ser de um lugar assim, bem pequeno. Mas aquilo me impulsava, por eu ter nascido num lar evangélico e crendo que para Deus nada é impossível. E eu entendi que aquilo poderia ser realidade, até porque eu venho de uma família que minha mãe é separada do meu pai, ele acabou me abandonando com 5 anos. Então eu tive isso, falei, pô, através do futebol posso fazer aquilo que eu amo fazer e poder dar um conforto melhor para minha família. E quando começou a ser realidade na sua vida? Você foi para uma escolinha? Como que você começou a sua história no futebol mesmo? A passar de sonho para atitude? Então, aí, como eu estava dizendo, com meus 5 anos eu comecei a despertar isso, falava muito para minha mãe. Aos meus 10 para 11 anos eu comecei a treinar na escola, como todo mundo faz, na educação física. E com 12 anos, uma professora minha de educação física chegou para o meu tio e para minha mãe e falou: pô, por que você não coloca seu filho na escolinha? Ele tem talento. E aquilo despertou na minha mãe, mas ao mesmo tempo houve um bloqueio. Ela falou: não, esse negócio de futebol não. Mas o meu tio foi um bloqueio maior. Ele falou: pô, se ela tá falando, então ele tem futuro. E aí teve outro rapaz que chegou pro meu tio: coloca seu sobrinho para fazer um teste numa escolinha para ele ir aprimorando. E ali com 12 anos eu comecei a treinar na escolinha, comecei a fazer vários testes. Mas todos os testes que eu fazia, eles sempre falavam: nossa, você joga bem, mas você é muito franzino. E aquilo começava a mexer comigo. Eu falei: nossa, por causa do meu corpo que eu não vou passar, não por causa do futebol. E aquilo foi indo, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos fazendo teste. E com meus 16 anos eu tive uma proposta de um empresário lá do Rio, que conhecia meu professor lá da minha escolinha de Camaquã, o Carlinhos. E ele pediu 4 jogadores com a idade de 13 a 15 anos. E naquele momento eu não podia ir, porque eu já tinha 16. E aquilo mexeu muito comigo. Mexeu porque eu ouvia desde os meus 12 anos falando que eu não iria passar porque eu era franzino, porque eu era muito magrinho. E eu conhecia um colega meu, no qual o nome dele é o Jorbs. E eu, numa brincadeira, conversando com ele, eu pedi que ele me emprestasse o registro dele, para que eu pudesse ir com a idade que ele estava. E naquele dia, naquele momento, ele estava com 14 anos. E ali eu cheguei com o meu professor da minha escolinha e falei que iria com aquela idade. Fui falar para minha mãe que estaria indo para o Rio de Janeiro para tentar realizar esse grande sonho que pulsava desde os 5 anos. E eu via, no meu modo de ver, uma grande oportunidade, porque eu estava saindo com 14 anos, mas eu estava errado. E quando eu contei para minha mãe, automaticamente ela foi totalmente contra, falou que não iria, que ela já não gostava que eu jogasse bola, e indo com outra idade, com outro nome, aí que ela não iria deixar. Mas eu também falei com meu tio, e meu tio foi falar com meu avô. Meu avô é um homem muito usado por Deus, um homem que tinha visão de águia. Naquele momento que meu tio foi falar para o meu avô que eu iria daquela maneira, meu avô simplesmente olhou para o meu tio e falou: ele não quer ir, deixa ele ir, que é de Deus. Naquela hora meu tio ficou espantado, retornou falar da maneira que eu iria. Meu avô: não, deixa ele ir, ele não quer ir, deixa que é de Deus. E ali no início de janeiro de 2006, aquele menino do interior da Bahia, de Camaquã, saía para tentar realizar esse grande sonho que na maioria dos meninos hoje no Brasil querem ser jogadores de futebol. E ali eu fui para o Rio de Janeiro com 16 anos, mas na verdade com 14 que eu estava indo. Cheguei ali, eu fui para o Arte Sul, foi meu primeiro clube. Com uma semana de treino já tinha passado
E uma coisa que me chama a atenção, que antes de ir, minha mãe falou que eu não iria. Eu olhei na cara dela e falei assim, mãe, você quer atrapalhar os meus sonhos? E minha mãe naquele momento abaixou a cabeça e não falou mais nada, porque o pai dela tinha autorizado. E por isso que ela deixou, que ela lembrou, Deus fez ela lembrar que quando eu nasci ela me devolveu para Deus. Então naquele momento ela ficou com o coração em paz, porque sabia que Deus ia estar tratando. E naquele momento eu fui para o Rio de Janeiro, com uma semana passei no teste, com 6 meses, fiquei 6 meses lá no Arte Sul, que é um clube lá do interior do Rio de Janeiro, pelo infantil, fui campeão. E no mesmo ano eu fui chamado para ir para o Grêmio, lá de Porto Alegre. Aquela brincadeira, aquele sonho já começava a se tornar realidade. E ali eu fui chamado para ir para o Grêmio, me integrei à equipe do infantil, fomos vice-campeões lá. No ano seguinte eu saí do Grêmio e no ano de 2007 aquele menino do interior da Bahia estava chegando ao Flamengo, já como juvenil. E ali no Flamengo eu tive uma passagem muito rápida pelo juvenil, fui campeão em cima do Vasco. No mesmo ano, fui chamado para ir para a Taça São Paulo, no início de 2008, disputei minha primeira Taça São Paulo, e aquele sonho de garoto começava a se tornar realidade, porque já aparecia na televisão, e eu lembrava, quando eu tinha 5 anos, eu falei, mãe, um dia você ainda vai me ver na televisão, e ali aquele sonho começava a se tornar realidade, eu empolgado com aquela situação, mas uma coisa eu tinha certeza, porque o Espírito Santo me fazia lembrar, ei, você não está certo, mas a vontade de ser jogador era tão grande, que eu deixava isso não me atrapalhar. Em 2009 fui para outra Taça São Paulo, e assim que eu voltei da Taça São Paulo, o técnico do profissional, o Cuca, eu tive a felicidade dele poder me chamar para entregar a equipe do profissional naquele ano. E naquele ano o Flamengo tinha 17 anos que não ganhava o título brasileiro, justamente a idade que o Jordson tinha. E ali eu fui integrado numa equipe profissional do Flamengo em 2009 para ser o reserva imediato do Juan. Acabei jogando algumas partidas contra o São Paulo, depois o Barueri, depois contra o Cruzeiro e assim por diante. E naquele mesmo ano eu tive o privilégio de ser campeão brasileiro. Um menino do interior da Bahia que saía com aquele sonho de ver se ia dar certo ou não, já se tornava campeão brasileiro por uma equipe que o qual a gente pode dizer que é a maior torcida do Brasil. E ali aquele menino lá do interior já estava sendo conhecido. Se saía, todo mundo já falava, o Jordson ali, o lateral esquerdo. E aquilo ia enchendo o meu ego. Já não ia mais para a igreja com tanta frequência que eu ia antes. Já estava dando vazão à vaidade, às coisas que o mundo oferece, até porque eu vim do interior da Bahia, de uma cidade que é extremamente pequena, e fui para uma capital, Rio de Janeiro, uma cidade e um clube que me ofereceu coisas que eu nunca imaginaria, morando em frente à praia, com um bom salário, dando um conforto melhor para minha família, mas aquilo não era tudo para minha família. O que eles queriam era de fato estar com o meu nome, estar firme. É porque nem eu falo, eu tinha tudo, mas não tinha nada. E no ano seguinte, de 2010, eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, sub-20, essa seleção que o Neymar pôde participar, foi campeão sul-americano, depois campeão mundial. Eu não participei nem do sul-americano nem do mundial, mas das primeiras convocações eu participei, tinha Oscar e outros jogadores. E no ano seguinte, em 2011, quando o Vanderlei Luxemburgo chegou ao Flamengo, ele acabou me emprestando para o Duque de Caxias para disputar a Série B do Brasileiro. E naquele ano de 2010 para 2011 eu fiz uma oração sincera com Deus, que Deus ele gosta de sinceridade, e eu fui sincero, eu falei, Senhor, eu sei que eu estou errado, mas se Tu permitiu, Pai, se eu posso estar me dando a sabedoria e o discernimento de saber dar a volta por cima. E ali naquela oração eu falei, Senhor, que meu ano de 2011 venha ser o melhor ano da minha vida. Eu pensei comigo, vai ser um ano que 2008 fui para a Taça São Paulo, 2009 campeão brasileiro, 2010 seleção brasileira, 2011 eu vou ganhar tudo. Mas Deus, os caminhos, os pensamentos dele são bem maiores que os nossos. E naquele ano de 2011, quando eu voltei, me apresentei ao Flamengo, logo em seguida recebi a notícia que iria ser emprestado. Eu falei, nossa, mas eu falei que seria o meu melhor ano. Fui para o Duque de Caxias, uma equipe do Rio de Janeiro que disputava na época a Série B do Brasileiro. E ali a gente fez uma das piores campanhas daquele ano que o time fez na Série B. A gente acabou sendo rebaixado com quase 10 rodadas de antecedência. Eu falava, Senhor, esse será o meu melhor ano? Mas Deus ele já estava escrevendo a minha história por causa de uma atitude que eu tive de ser sincero com Ele. E ali foi um ano que eu comecei a pensar mais no que era prioridade para a minha vida. E naquele momento eu estava colocando prioridade o futebol, e a prioridade da nossa vida tem que ser Jesus. E foi ali que Deus começou a tratar no meu coração, aquilo começava a me incomodar. Será que vale a pena
Você ter cortado esse atalho para desfrutar disso tudo e ter o diabo a todo tempo ali no seu ouvido. Ei, você está certo? Você é esse mesmo? O que adianta você estar indo na igreja? Se você chega lá e fala que seu nome é esse. Aquilo me incomodava. E eu falava, Jesus, então não tem como mais eu dar a volta por cima. Como é que eu vou contar toda a verdade? Todo mundo vai ficar... Eu não vou ser mais jogador, não vou viver mais aquele sonho. Ei, quando eu entendi que a gente vivendo os sonhos de Deus para a nossa vida são os melhores. Então eu sempre falo, viva os sonhos de Deus para a sua vida, porque os sonhos de Deus são os melhores. E ali em 2011, eu fui para minha casa de férias, tive 30 dias de férias, e ali eu fui para o meu quarto, tive outra oração sincera com Deus, e ali eu tive uma experiência tremenda. Quando Deus, Ele veio até a mim e falou com toda a clareza, assim, aquela voz no meu ouvido: ei filho, eu nunca vou desistir de você. Desde o ventre da tua mãe, tu já era escolhido meu. Mas eu te levantei, eu permiti que você saísse dessa maneira, porque você iria aprender sozinho, que não vale nada, ganhar tudo e perder a tua alma. E naquele momento ali, eu me quebrantei diante da presença de Deus, foi muito forte ali no meu quarto, desci, chamei minha mãe na sala, falei: mãe, pega minha identidade no CPF. Minha mãe: pra quê, filho? Pega lá. Quando minha mãe chegou na sala, eu segurei e falei: mãe, estou abrindo mão de Natal e Ano Novo, porque eu estou indo no Rio de Janeiro contar toda a verdade. E ali minha mãe começou a chorar. Eu falei: mãe, por que você está chorando? Minha mãe: filho, foram 6 anos orando para este momento chegar. E ali eu comecei a chorar. Minha mãe: não, filho, não chora não. E ali eu comecei a refletir. Eu falei: Jesus, imagina esses 6 anos, minha mãe só orando. Minha família toda evangélica. Meu avô não permitia nem que seus filhos jogassem bola. Imagine um neto sair para jogar bola e ainda com outra idade. Imagina o que minha família não ouvia. Mas eles entendiam que era um propósito de Deus. Eu entendi que minha família é uma família de ministerial. Cada um tem seu chamado. E se eu fui o único da minha família a ter esse dom, que é jogar futebol, que era através do esporte levar a palavra de Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou um atleta de Cristo. É diferente de ser um jogador qualquer. Eu sou um missionário das 4 linhas. E esse é o meu chamado. Então quando eu entendi isso, eu fui para o Rio de Janeiro, contei toda a minha história para o meu empresário. Ele ficou perplexo, ficou sem entender nada. Um garoto com uma história dessa, ele é o tempo todo convivendo comigo, não sabia. Só que eu falei que eu estava falando toda a verdade porque eu queria caminhar certo, eu queria caminhar com Jesus. E no momento ele não entendeu, ficou muito chateado, com toda razão, por não ter esse discernimento que as coisas de Deus é loucura para o mundo. E ali logo em seguida eu fui no Flamengo, reuni todos os diretores, contei toda a verdade, todo mundo ficou uns 30 segundos olhando para minha cara sem entender. Como é que eu estou com esse atleta há 5 anos e ele não era esse nome? Como é que é isso? Como é que o cara luta a vida toda para chegar nesse patamar e simplesmente ele conta toda a verdade só porque quer seguir a Jesus? E naquele momento eu já estava, por causa de uma atitude, a minha história já estava começando a ser escrita, mas ser escrita pelo dedo de Deus. Porque o que fez eu tomar essa atitude foi quando eu escutei o testemunho do Thales Roberto, uma pessoa muito usada por Deus, que tem uma história muito parecida com a minha, de ter vindo de um lar evangélico, ter se desviado, e Deus ter chamado ele com todo o gás. E foi isso que Deus fez comigo. Eu entendi que era através do testemunho que eu iria edificar a fé de muitos irmãos, que através da minha vida Deus ia impactar muitas vidas. Mas se eu fui o escolhido para passar por tudo isso, eu só falei assim para Deus: eis-me aqui. E naquele momento que eu contei para todos os dirigentes, eles ficaram também surpresos, mas me parabenizando pela minha atitude, porque na situação que eu estava, geralmente é o clube que descobre, não o atleta que fala. Mas eu não estava nem um pingo preocupado com o que eles iam falar, porque maior era o que estava comigo do que o que estava no mundo, que era Deus. E naquele momento eles me perguntaram: você vai fazer o que agora? O que você pretende? Eu falei: ei, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim agora. Eu sou tão limitado que eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, mas eu estou alegre porque eu já sou mais que vencedor, porque eu tenho Jesus por completo na minha vida. E ali acabei saindo pelas portas da frente do Flamengo, rescindi meu contrato, e Deus tocou no coração do presidente do Corinthians Alagoano. Ele soube da minha história, saiu das férias dele, que ele estava lá na Argentina, para ir no Rio de Janeiro, ficar 2 dias só para falar comigo. Olha como é que Deus faz. E naquele momento eu estava sem entender nada, por que eu ia sair do Flamengo e ia para o Corinthians Alagoano. Mas Deus já estava tratando tudo, Ele queria me tirar do foco da imprensa, Ele sabia que eles iam falar muito. E naquele momento eu fui lá para o Corinthians Alagoano,
pude de fato, no início de 2002, me profissionalizar, mas com a minha identidade, com o meu nome, como Maxwell Batista da Silva, porque Deus ele dá tanto valor para o nome, porque quando ele enviou o teu filho Jesus aqui na terra para morrer por nós, o prêmio que Jesus ganhou foi o nome sobre todo nome. Então assim, Deus dá muita importância para nome. Então eu entendi aquilo, e quando eu fui ali para o Corinthians Alagoano, que eu pude jogar o Campeonato Alagoano, jogar com o meu nome, ver minha mãe feliz, e eles colocaram meu contrato até 2015, eu falei, não, eu vim para aqui só para fugir do foco da imprensa. Mas só que a imprensa já começava a perguntar lá no Flamengo, cadê o Jorge? Cadê o Jorge que não se apresentou? Eles não poderiam falar nada, porque eles tinham falado para mim que não iria falar, porque eu pedi demissão. Só que o meu empresário, com raiva, acabou falando que eu estava lá. Só que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Naquele momento a Globo foi bater lá no Corinthians Alagoano, descobriu que eu já chegou contando minha história toda, eu não pude mentir, porque eu já era um servo de Deus, uma pessoa totalmente dependente de Deus, e ali eu contei toda a verdade mesmo. Vocês sabem que no Globo.com, para sair o nome de Deus ali é difícil, mas Deus ele é tremendo. Por causa de uma atitude minha, eles fizeram uma semana uma matéria com minha reportagem de segunda a sexta, e o nome do Senhor foi glorificado de segunda a sexta no Globo.com, colocando lá, poucos tomariam essa atitude, jogador abandona o Flamengo para entrar para a igreja. Mas ali para muitos foram loucura, muitos me chamaram de loucos, e as pessoas que estavam no mesmo pensamento, no mesmo espírito que eu, entendeu que eu de fato estava entendendo e correspondendo aos propósitos de Deus para minha vida. Ali eu saí do Corinthians Alagoano em maio, fui para minha cidade, poder de fato ter uma férias digna com minha família, fiquei uns 2 meses, só que faltava uma coisa que mexia muito comigo, principalmente quando eu ia na igreja, na hora da Santa Ceia, que eu via todo mundo ceando, e eu desde pequeno que eu via todo mundo ceando, mas nunca ceiei, principalmente da situação que eu estava, eu não podia, e aquilo mexia muito comigo. Quando eu estava na minha cidade, eu falei, Jesus, tem que me batizar, eu tenho que declarar para o mundo que eu morri para o mundo, e que vivo só para Jesus agora. E ali em junho eu pude ir para o Rio de Janeiro, onde eu passei 6 anos da minha vida, onde eu fiz amigos, onde a igreja que eu congrego, que é o Espaço Oficina da Vida, faz parte lá no Rio de Janeiro, e ali eu pude me batizar no dia 21/7 de 2012. E ali eu me batizei, hoje eu sou uma nova criatura, sou um servo de Deus. E assim, depois eu recebi algumas propostas, mas Deus falou, não é agora não. Primeiro, você, como diz aquele versículo, eu sempre falo, né? Primeiramente buscar no reino de Deus a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje eu estou aqui em Santos. De fato, quando eu cheguei a essa cidade, eu não estava entendendo nada, porque estava certo para eu ir lá para um time para jogar primeiro do Paulista, mas o Senhor falou, não, vem cá, tem pessoas que precisam ouvir seu testemunho. Você não vive mais você, mas eu que vivo em ti. Então hoje eu estou aqui compartilhando um pouco que Deus fez na minha vida. Tem milhares e milhares de experiências que eu tive nesse decorrer dos 6 anos, mas eu contei um pouquinho aqui do que Deus fez na minha vida. Eu espero que possa estar edificando a sua vida, como já edificou a vida de várias outras pessoas. Tem nem que falar, né? Bênção demais, missionário das 4 linhas. Esse é bênção demais. Mas o senhor está aguardando então o próximo clube, a próxima porta que Deus vai abrir, o próximo campo missionário que você falou no Senhor por enquanto. Então não tem nada concreto. Não, concreto não. Eu costumo dizer que o concreto é quando a gente assina. Eu ainda não assinei, mas eu sempre falo que o que é nosso já está pronto. A gente só toma posse quando a gente está pronto. Então quando chegar no momento certinho, Deus vai falar, recebe aí, meu filho. Então estou esperando o tempo do Senhor com paciência e com fé. Enquanto isso eu estou fazendo a obra dele. Bênção demais. Queria aproveitar então que você desse uma palavra específica agora para quem está assistindo. Talvez encorajar alguns a tomarem alguma postura, como você falou, de uma oração sincera. Queria agradecer desde já a sua presença aqui no nosso programa, e tenho certeza que não foi por acaso, assim como você já tem abençoado tantas vidas que nós ficamos sabendo e vai abençoar muito mais agora. Queria que você deixasse uma palavra para quem está nos assistindo. A palavra que eu quero deixar é que viver com Jesus é lindo. E a gente só sabe isso quando a gente de fato entrega a nossa vida totalmente para Ele, quando a gente fica totalmente dependente de Deus. Eu sempre falo uma frase que é assim,
em resumo é assim: sonhe, ouse sonhar. Você nunca vai além dos seus sonhos. Mas entenda, viver os sonhos de Deus para a sua vida. Você que está desacreditado, você que pensa que não é, que já é seu fim. Ei, o Deus que eu sirvo é o Deus que restitui e é o Deus do recomeço. Assim como Ele me deu essa segunda chance, Ele pode estar te dando agora. Basta você crer, ser sincero, estar disposto a de fato fazer a diferença, porque Deus está em busca de verdadeiros adoradores para impactar essa nova geração, e é você que Deus quer para impactar essa nova geração. Espero que você tome uma atitude, porque Deus ele é educado, ele bate, que você possa estar abrindo a porta e deixar Deus entrar na sua vida. Bênção demais, sem palavra mais. Você é bênção, que Deus continue te usando muito, e onde você for a gente vai saber ainda muito do que Deus vai fazer através de você. Amém. Fica umas imagens aí do Maxwell. Eu sou o Maxwell Batista da Silva, atualmente estou aqui no Corinthians Alagoano. Qual a expectativa para o jogo hoje? Melhor possível, é amistoso, mas a gente encara sempre com seriedade, né? Poder dar o nosso melhor. Você se sente mais à vontade jogando com o Maxwell? Com certeza, com certeza. Isso que me deixa em paz, tranquilo, feliz, tanto no treinamento como nos jogos. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.